Vamos continuar falando sobre esse assunto agora com o Paulo Serra, que é prefeito de Santo André. Prefeito, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos os ouvintes da Jovem Pan. Bom, prefeito, eu já ouvi várias reclamações de prefeitos da chamada Grande São Paulo reclamando do tratamento diferenciado que foi dado à capital, que está numa faixa diferente que permite uma flexibilização maior, enquanto as cidades que ficam ao redor de São Paulo vão continuar com restrições maiores. Eu queria saber a sua avaliação em relação a isso. Olha, a avaliação aqui com relação aos índices da cidade de Santo André é que liberar a capital e não liberar Santo André e outras cidades aqui da região do ABC é um grande equívoco, né? Não dá para justificar, com todo respeito ao governo do estado, à equipe, mas não dá para justificar pelo critério científico, né? Pelo critério científico, os nossos números, né, são muito melhores que os números da capital. Santo André vem fazendo, né, fez o seu planejamento desde março, né, passou pelas 3 fases, a fase da quarentena, a fase de equipar a saúde, a fase de elaboração de um plano responsável gradual da retomada, e durante essas fases várias etapas foram percorridas, ampliamos o número de leitos, ampliamos o número de UTIs, já distribuímos mais de 300 mil máscaras, estamos fazendo testagem. Santo André hoje é uma das cidades que mais testa, é a segunda cidade que mais testa proporcionalmente em todo o estado de São Paulo. Então, as cidades que fazem o seu dever de casa, que se estruturaram, não podem ser punidas de não serem incluídas num critério que eu concordo, é objetivo, ele é claro, né? Mas dentro desses critérios não faz sentido, repito, liberar a capital e não liberar cidades que têm índices melhores, mais favoráveis para uma possível flexibilização e retomada responsável da economia. Agora, prefeito, já houve um questionamento direto junto ao governador João Dória do porquê dessa diferença de tratamento? Qual seria a justificativa efetiva que o governo tem para isso? Sim, inclusive os prefeitos já fizeram, enviaram os dados para o governo do estado. Estamos aguardando agora uma resposta do governo do estado formal, né, com esses dados da saúde, do número de leitos, das taxas de ocupação. Cada cidade fez, né, os seus números, levantou os seus números. Santo André, inclusive, tem publicado esses números diariamente nas redes sociais, então é transparente. Desde o início a gente conduziu dessa forma e agora a gente aguarda, né, até amanhã, o mais tardar, um retorno do governo do estado para a gente entender, né, se a gente vai conseguir seguir por uma deliberação do governo do estado ou a gente vai dar o próximo passo, porque no caso de Santo André nós vamos até as últimas consequências para que os nossos índices sejam reconhecidos. Prefeito, é difícil imaginar, quem mora em outra região, em outro estado que está nos ouvindo, é difícil você imaginar uma cidade tão próxima de São Paulo que não haja aí deslocamento das pessoas, por exemplo, de Santo André, de São Bernardo, do ABC e de outras regiões também, para São Paulo, para visitar um shopping, para utilizar o que vai estar aberto aqui na capital. Então você vai ter um fluxo muito maior de pessoas. Exatamente. Na minha avaliação, quando se desconfigurou a região metropolitana, separando a capital, ou seja, deixando uma cidade só, que a gente sabe do tamanho, da complexidade, da importância que tem a capital, mas o fato é que a região metropolitana foi desmontada pela sua maior cidade, pelo centro dessa região metropolitana. Aí não faz sentido não tratar as demais cidades com a mesma autonomia. Então, já que tem um critério estabelecido e que esse critério tem embasamento científico, segundo toda a justificativa do próprio governo do estado, então, com esses critérios científicos, outras cidades devem e podem ser incluídas, porque você tem razão, é uma região que as pessoas trafegam de uma cidade para outra. Aqui mesmo no ABC, você sai de São Caetano, passa em Santo André, vai em São Bernardo, é uma mesma avenida, né? Ela só muda o nome, mas para quem é mais desavisado ou não conhece aqui, nem percebe que mudou de município. Então, tem, sem dúvida nenhuma, esse relacionamento, né, geográfico entre as cidades. As pessoas também, muitas moram em Santo André, moram no ABC, trabalham em São Paulo, por isso que faz menos sentido ainda, né, ainda mais por se tratar de cidades, repito, que têm índices melhores que a capital, tanto na questão da saúde, quanto na questão dos casos, da testagem, enfim. Todos os índices, pelo menos da cidade de Santo André, que a gente tem acompanhado aí
de maneira bastante profunda, eu posso garantir a vocês que a nossa cidade está muito melhor preparada do que a capital. E eu lembro que no começo da pandemia, os prefeitos da região tomaram até medidas restritivas, antecipando o que iria ocorrer depois na capital, como a questão de transporte público e também intermunicipal, não é? Exatamente. A fase da quarentena, ela foi importante, né? Continua sendo, mas ela serviu também para mudar a forma do nosso cotidiano, né? Vai vir uma nova normalidade aí a partir de segunda-feira, né? Dentro desse nosso pleito, a partir de segunda-feira. Não dá para dizer que a vida vai voltar ao normal, não vai abrir tudo, não é disso que a gente está tratando aqui. E dentro dessa nova normalidade, a quarentena ela serviu tanto para educar as pessoas, né? Para orientar, para deixar no dia a dia, no cotidiano das pessoas, novos costumes, como, por exemplo, a máscara, né? A questão de lavar as mãos, do distanciamento, da higienização, como também essa questão importante de ter dado tempo que a nossa cidade precisava para ampliar o atendimento da saúde. Foram 400 novos leitos aqui na cidade de Santo André, exclusivos para o Covid. Então, o achatamento dessa curva durante essa primeira fase da quarentena, que foi realmente, aqui na região, bastante positiva, né, e até certo ponto mais rígida até do que a própria capital, ela teve a sua contribuição, a sua importância, e agora com esses critérios científicos, a gente pode dar o próximo passo. Perfeito. Agora, prefeito, qual vai ser a sua recomendação a partir de segunda-feira para Santo André? Os prefeitos da região pretendem tomar alguma posição? Porque, ao mesmo tempo que houve esse tratamento diferenciado, o governo de São Paulo também está afirmando que os prefeitos é que vão decidir o que pode funcionar, o que não pode funcionar, só que dentro daquelas faixas, né, que é a faixa dessa região, é diferente de São Paulo. Mas qual vai ser o seu procedimento? Não, nós vamos aguardar primeiro essa deliberação, porque a gente já fez um pedido, né, de reconsideração. O Estado está analisando, não só para Santo André, mas para a região do ABC. Assim que tivermos esse posicionamento até amanhã, se ele for favorável, né, à região do ABC, a gente vai já explicitar para as pessoas quais são os novos protocolos para o início dessa retomada, que é o que a gente deseja. Caso haja uma negativa novamente do governo do Estado, aí nós vamos caminhar com as próprias pernas. A gente já está preparado aqui para que esse protocolo seja feito, para que a gente consulte os órgãos judiciários também, mostrando que Santo André tem sim condição de atender os critérios que estão já determinados, né? E a partir daí receber essa autorização até do Poder Judiciário, se for necessário, para que a gente possa caminhar para a retomada da economia. A gente não vai aguardar passivamente, né, porque não faz nenhum sentido, repito, a cidade de Santo André ficar fora, né, de um programa que leva em conta leitos de UTI por 100 mil habitantes, leitos totais, taxa de ocupação, e que Santo André tem índices muito superiores do ponto de vista do tamanho disponível que nós temos ainda de atendimento, muito superiores à capital. Então, se não houver autorização, uma mudança de posição do governo, os prefeitos vão recorrer à justiça para permitir a flexibilização? Olha, nós estamos estudando, mas nós vamos às últimas consequências. Eu respondo por Santo André, claro. A gente tem conversado com todos os prefeitos da região. Amanhã, inclusive, tem uma reunião do consórcio intermunicipal no período da manhã, logo após essa deliberação do governo do Estado. E a gente vai deliberar em conjunto, mas no caso de Santo André, eu posso dizer que nós vamos sim esgotar todos os recursos para mostrar, para devolver para a cidade a autonomia que a gente precisa. Eu tenho falado disso, Denise, há mais de uma semana, né, há 10 dias, que eu gostaria apenas que Santo André e que as cidades tivessem autonomia na tomada de decisão, né? Hoje nós somos impedidos pelo Supremo Tribunal Federal e por um decreto estadual de fazer qualquer tipo de retomada até 31 de maio. O Supremo ele foi muito claro quando ele disse que os municípios só podem restringir, né? Eles não podem deliberar sobre flexibilização. E aí, de forma responsável, de forma gradual, nós vamos lutar por isso, porque essa retomada, dentro desses critérios estipulados, não faz sentido a cidade de Santo André ficar fora. Ouvimos o Paulo Serra, que é prefeito de Santo André. Prefeito, muito obrigado, uma boa tarde. Eu que agradeço, Denise. Obrigado a vocês.